pessoas perguntam quais são as principais dicas para poder fazer uma aquisição de um carro, de um Fusca, geralmente um Fusca ou um derivado, sem errar, ou errar o menos possível. Quando você vai procurar um carro, decide comprar um carro, assim, primeira coisa, qual carro, qual ano que eu quero do carro? Tem para se olhar a questão desses cantos aqui, ó, da emenda. Isso. Né? Aqui é a emenda do teto, porque isso aqui é tudo uma capa, é o teto certo. Com a lateral, e aqui trinca muito. E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius, aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal aí totalmente dedicado à cultura Coolidge, então Fuscas, derivados e tudo que tem nosso querido motor Volkswagen refrigerado a ar, a gente traz pra vocês aqui no canal. Se você é realmente fã desse universo, dá uma força pra gente aí se inscrevendo no canal, ativando também o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixando um like, um comentário, uma sugestão, que isso tudo é muito importante pro YouTube entender. A gente tá fazendo conteúdo legal e relevante pra vocês e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Também não deixe de conferir o conteúdo que a gente produz no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Hoje a gente está aqui na Líder 101, mais uma vez, né? Mas para fazer um conteúdo diferenciado para vocês. Muita gente, né, tá chegando no universo Coolidge aí. Isso é muito legal, renovando, digamos assim, né, as pessoas que curtem aí movimento. E muitas pessoas perguntam quais são as principais dicas para poder fazer uma aquisição de um carro, de um Fusca, geralmente um Fusca ou um derivado, sem errar, ou errar o menos possível. Lógico, nunca vai existir um carro 100% perfeito. Se existir, vai custar muito caro, né? Então, dentro das possibilidades que a gente pode pagar, né? Então, o que a gente precisa observar para garantir o menor retrabalho, o menor gasto possível depois da aquisição do seu Fusca ou derivado. E para falar sobre isso, ninguém melhor que o Vitão aqui, o cara mais exigente que eu conheço. E aí, pessoal? E que manja pra caramba. Vocês já viram as aulas que ele deu aqui? Vou deixar até no card aqui acima. A gente falou sobre interior, farol, lanterna. Tem muito conteúdo já legal que a gente já produziu. E esse vai ser mais um guia de compra, né, do seu Fusca ou derivado. E a gente vai usar o carro da Cíntia, que é a proprietária aqui da Líder, que a gente já até apresentou ela aqui. E ela adquiriu recentemente, né, esse Fusca 71, e você foi o responsável por ajudar a avaliar, né? Então ninguém melhor do que você para apontar os pontos fortes, os pontos fracos, não desse carro específico, mas de um carro que você, né, por via vai avaliar, vai ter interesse em comprar. Então o que você tem que ver e como, né? Ou assim, o que você está disposto a fazer no carro. Exatamente. Então, às vezes você quer fazer um carro inteiro. Então, assim, não tem muito o que escolher, né? Você tem que tentar achar um carro assim que não foi acidentado, sim, muito refeito, muito assim, colocar assim torto, enfim. Sim. Então, tudo vai do que você quer do carro e o quanto você quer pagar num carro. Sim. Por exemplo, o caso da Cíntia, ela tinha um valor, né, de teto para poder gastar, e ela queria já um carrinho assim mais pronto e mais original, porque como ela dirige para cima e para baixo, então não pode ser um carro com motorzão, sim, muito baixo, tem que ser confiável e prático, isso, né? Então Fusca para ela teria que ser original. Então a gente procurou muito. Então a primeira coisa, quando você vai procurar um carro, decide comprar um carro, assim, primeira coisa, qual carro, qual ano que eu quero do carro, qual modelo. Certo. Por exemplo, a Cíntia, ela queria um Fusca 71, 72, 1500. Certo. Tem gente que quer um 73, 1300, enfim. Aí primeira coisa é você decidir e definir. Aí dentro disso você vai fazer mais um filtro. Quais as cores? O que eu quero desse carro? Certo. Então é um outro filtro. Então, por exemplo, a Cíntia, ela não queria um carro com cor muito apagada, tipo um azul diamante, um branco. Sim, queria uma cor mais viva, né? Isso, ela queria uma cor mais chamativa, mais viva, assim, que ele tivesse uma presença. Certo. Então, dentro desses parâmetros, a gente começou a procurar os carros. Aí. Isso aí. Acionou a rede de contatos, amigos aí. A malha e atrás. E confesso que não foi uma das tarefas mais fáceis, porque o modelo em específico está muito difícil de achar. E caro, né? E quando você acha bom, assim, razoável, é muito caro. Então, sim, assim, a gente teve que procurar e batalhar bastante para achar ele. Sim. Então, dentro disso, assim, é um carro muito legal.
É um carro que tem muita coisa, muito aspecto original. Tem coisa aqui nele que já foi refeita. E tem aqueles pontos negativos que assim, você tem que avaliar ali na hora. Isso aqui impede de eu comprar o carro? Isso daqui é um excludente para mim comprar o carro? Sim. Puta, um para-choque enferrujado. Meu, isso é ruim? Eu consigo repor Isso. fácil, eu consigo trocar? Por exemplo, sei lá, você tentar dar uma olhada, ver se o carro tem muito material. Por exemplo, eu que cresci em oficina, já pintei e preparei muito carro, eu tenho o olho, então assim, se você não tem isso, é bom levar aquelas canetinhas, alguma coisa assim ver a espessura pra ver a espessura da tinta. Eu vejo no olho. Então eu já consigo ver se tem muito material, pouco material, enfim, e tem o Fusca, ele tem alguns pontos crônicos bem específicos que assim, valem a pena ser olhados para aquilo que você está disposto a fazer no carro. Então... Vamos mostrar pra galera lá. alguns pontos? Então, ó, só pra fazer a ideia não é apresentar o carro em detalhes, é usar esse carro pra mostrar alguns pontos. Esse carro vai aparecer num vídeo completo depois que o projeto da dona estiver concluído. Mas por enquanto ele só vai ser uma vitrine aqui pra gente mostrar os pontos, né? Vamos começar por onde, Vitão? Então vamos lá. A primeira coisa é você olhar no carro o estado da pintura. Certo. Então, por exemplo, esse aqui já foi um carro reformado. Tá. Então ele já teve um banho de tinta. Que é muito difícil hoje em dia você achar um carro com 40 anos que não recebeu pelo menos um banho. Então, né? assim, por exemplo, aqui, ele teve um banho de tinta. Então você tem que avaliar a qualidade do serviço. Certo. Então, assim, é um carro que teve um banho, porém, em algumas partes ele não foi muito bem preparado. Então ele tem algumas bolhas. Certo. Então, assim, isso aqui daqui a algum tempo elas vão terminar de estourar. Certo. E você vai ter que fazer uma repintura. Então, certo. por exemplo, aqui tem, no teto ele tem algumas bolhas. São bolhas que estão ali meio estourando. Certo. Eu não sei Com se dá o sol, pra... às vezes, ela vai acabar Exatamente. estourando, né? Tem um capô também, tem bolha, ó. Isso, ó. Aqui tem uma massa que ela não foi lixada, então ela tem um mapa aqui, Certo. bolha. Então, dentre isso, você tem que olhar e avaliar. Por isso que eu falo também sobre olhar carro em foto e vídeo, né? Isso Ó, aí. eu vou pôr aqui, ó, a câmera aqui. Não dá pra ver nada, tá perfeito. O carro é muito lindo, isso não desmerece o carro. Mas são coisas que se você só olhar foto, só olhar vídeo e não reparar em detalhes... Outra coisa assim, essa já é mais grosseira, mas que tem indício de que o carro foi repintado e às vezes mal repintado, às vezes quando não se desmonta a borracha, né? E você vê tinta nos cantinhos de borracha aqui tudo. Então assim, significa que o carro recebeu um banho, que não é um problema, mas não foi feito no capricho, porque não tiraram, né? Às vezes não tirou maçaneta, não tirou vidro, essas coisas e acaba ficando meio meia boca o serviço, né? Então, e aconteceu com a gente de ver muito carro muito bonito nas fotos e você chegar lá e se decepcionar com o estado. Esses detalhes, isso, né? então é isso. Aí você avaliou a pintura, tem a questão de alinhamento. Sim, Que isso importante. aqui ela é muito importante. Você vê a abertura de porta, ver se ela tá Se ela é uniforme, né? Isso, do começo até o final. Então isso aqui indica se o carro já passou por algum acidente grande ou grave. Se, assim, por exemplo, se ele foi bem recuperado, a gente não consegue ver. Sim, sim. Mas se ele tiver muito desigual, Significa que foi mal recuperado. ou a porta aqui em cima muito para Um dentro, e a vão, parte, né? isso, e a parte de fora para baixo, e Sim. vice-versa. E então- até difícil de fechar também. Ele Isso. tem a questão da borracha em muitos casos, mas quando a porta, né, o pé de coluna tá zoado ou ele não foi bem trocado, né, também fechamento de porta ele vai ser difícil, né? Ele vai estar pegando em cima ou embaixo, é uma coisa também que é um indício muito comum, né? Isso. Então você vê a abertura aqui, ó, da tampa traseira. Então todos os alinhamentos do carro são bem Uniformes, uniformes. né? Assim, ele não é um carro... Ele de fábrica, ele não sai assim, ele tem sempre uma tolerância de 1 a 2 milímetros. Certo. Que isso é tolerância de fábrica para qualquer carro. Então, assim, você vê que ele é uniforme. Sim. Uma outra coisa também que indica, que é muito importante, é você É o ver a alinhamento abertura do do capô. capô, né? Isso aqui indica se o carro já foi acidentado ou não e não tem como esconder. Sim. Então, se tiver um vão muito grande aqui, esse carro ele já sofreu e passou por algum acidente. Então muitas vezes é trocado à frente ou só é puxado e não é puxado o suficiente para alinhar o capô, né? Isso aí. Então, já tem esses pré-requisitos. Por exemplo, para esse carro eu fui ver se esses paralamas eram originais. Então, assim, é um paralama, os 4 paralamas desse carro são originais. Isso você vê como? Você bate, você escuta o barulho, quando a lata é muito fina, ela faz um barulho diferente.
Então eu dei uma olhada nisso. Então os 4 paralamas desse carro são originais. Que é uma coisa rara, porque a primeira coisa que estraga em Fusca é paralama que dá aquela pegadinha, né? Isso, o capô é original. Aí então esse capô, ele teve um retrabalho aqui, ó. Ah, tá. Então ele tem umas marcas. Podecidinha, uma coisinha aqui. Isso, né? eu não sei se foi uma encostada que teve, porque por dentro ele tem as marcas. Ah, tá. Então assim, foi algum amassado pequeno assim, sim, que voltaram, né? Isso, então ele ficou com a cicatriz aqui. Mas pelo menos manteve o capô original, o capô né? é original e a estrutura dele tá íntegra. Sim, o alinhamento, tudo, né? Isso aí, outra coisa também para se olhar, a questão desses cantos aqui, ó, da emenda. Isso. Né? Aqui é a emenda do teto, que isso aqui é tudo uma capa, é o teto com a lateral, e aqui trinca muito. Nesse caso aqui, ó, você tá vendo que ele tem material. Ele não é original, isso aqui já foi maciado e foi feito na celulose. Do outro lado, esse carro ele tá com o vinco original. Olha a diferença. Ah, é bem diferente. Ele não é tão pronunciado igual ali, ele é liso, né? Isso, e ele não é chapado com corte no meio. Você vê aqui, tem uma caída, né? Isso, é a tangente, a curva da chapa, ó, aqui olha e aqui. Galera. Tem uma outra coisa também, aqui, ó, a lateral interna é amassada, ela é presa assim na lateral externa, com pontinho de solda. Então ele sempre tem uma chapa sobreposta e aqui o cantinho ele tem que ter. Então aqui, ó, ele começa sem massa. E aí ele vai descendo e aqui some. Aí ele fica uma coisa só. Uniforme, entendi. Isso. Então esse carro da Cynthia, um dos pontos negativos desse carro são ter muito material nas duas laterais. As duas laterais dianteiras tem bastante material. Então eu vi isso. Porém, pelo conjunto e pelo que a gente procurava, não era algo preocupante. E aí eu fui olhando as outras coisas para dar uma boa avaliada. Então, e aí, por exemplo, olhando esses aspectos externos, a gente vem para a interna. Por exemplo, você vai ver um carro, o que você tem que fazer? Primeira coisa, tirar o step. Arranca o step fora e ver se a lateral dele não tá com nervura, enrugada. Que aí significa que também tomou uma pancada. Exatamente. Aí você tem que passar a mão sempre aqui, ó. Pra ver se tem alguma solda aí, algum enrugado também. E outra, quando a frente ela é trocada, aqui ela fica um degrauzinho, sempre a junção. Então, pelo que eu olhei aqui, a frente desse carro é original e ele nunca passou por um acidente grande. Troca de peça, nada não, desse nem gênero. Batida, nem nada. Então, ele é todo original. Legal. Aí a gente dá uma olhada aqui na frente, ó. O chicote desse carro é original, tá vendo, ó? Ele é todo original. Então você não vê marca de amassado, nem nada disso. Tudo realmente aqui é muito bem preservado, né? Isso. Tipo, aqui, ó, galera, realmente é muito comum. O Rudolf lá, por exemplo, ele já foi trocado aqui, então você vê a solda aqui é nítido, você consegue ver por aqui e tal. Então esses são pontos importantes. Isso quer dizer que o carro é ruim? Não. Só que você tem que estar ciente que o carro já tomou uma pancada. Muitas vezes, o que eu tenho receio, né, às vezes de acontecer com as pessoas, é justamente as pessoas pagar um valor exorbitante num carro dito original, mas quando você vai ver esse detalhe, o carro já tomou uma pancada, já foi trocado peça. Então assim, tem problema? Não, se o serviço foi bem feito, não tem problema. É muito difícil hoje em dia achar um carro com 40 anos que nunca tomou uma pancada. Mas foi bem feito, está, né, bem realizado o serviço, ok. Então essa é a questão, né? Então, a questão, por exemplo, da frente ser trocada. Se ela não é trocada, se ela não tá bem alinhada no conjunto, por exemplo, a frente pode ficar encolhida, ficar muito embicado, ou a frente ela pode ter sido soldada para cima. Então aí a curva do capô ela não bate. Nunca vai ficar perfeito. Não. Aí fica aquele buraco. Tem casos que você consegue enxergar de um lado no outro. Então tem toda essa questão. Então a gente olha, dá uma olhada nisso. Por exemplo, esse carro ele tem as plaquetinhas dele original. A gente sabe que é uma caixa de step original. Por conta dessas pecinhas aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Aqui, essas tampinhas, plaquetinha. Por exemplo, ó, a frente é original, porque as frentes, as paralelas, isso aqui, por conta da prensa, ele é enrugado. Ah, tá. Bem enrugado, e aqui ele não tem esses furinhos. Entendi. Que aqui é o furinho do reservatório. Bem uniforme, né? Bem uniforme, bem liso. Sim. Então aqui a frente, pra mim, ela não foi mexida nem nada. Reserva original. Preserva original. Aí você vendo isso, você tem que olhar, sempre olhar a caixa de roda.
caixa de roda. Então aqui, ó, você dá uma olhada aqui, tem um pouquinho de material. Tá. Mas se você olhar, ó, a caixa ela não tem nenhuma nervura. Sim. Nada. Então aqui é uma caixa íntegra. Sim. Aí a primeira coisa que eu olhei, como a gente já trabalhou com isso, é aqui, ó. Ah, tá. Remendinho aí, Isso, né? aqui é um sinal de que a caixa ou a ponta da caixa já foram trocadas. Certo. Então o que a gente tem que olhar aqui? Como é que foi feito isso? Como aqui o serviço está aparente, eu vi que ele foi um serviço muito bem executado, muito bem feito e provavelmente passou por uma troca só de caixa. Legal. Então ele foi um corte reto. Sim, você vê que não tem. Não tá aquela não, serrilhado, né? não, e tem os pontinhos de solda, eles foram dados por dentro. Legal. Então foi um servicinho bem feito, tá vendo? Ó? Que, repito, também é uma coisa muito difícil Isso. achar um que nunca aconteceu aí, né? Exatamente, aí entra de novo. Você viu, foi feito um serviço? Foi. Foi bem você, feito? Isso aí, você avaliar se foi bem feito ou não. Sim. Então tem isso aqui. E aqui, galera, eu vou falar uma experiência minha, um trauma meu. Por exemplo, se você puder levar alguém, né, com conhecimento e tal, que eu acho que a frente é uma parte estrutural muito importante no Fusca, né? Então, assim, aqui a gente não vai levantar o carro nem nada porque não vem ao caso. Mas, assim, o ideal é ou entrar de baixo ou levantar ou tirar o tanque pra olhar a parte do cabeçote da suspensão, né? Isso aí foi uma outra coisa que eu olhei. Por exemplo, quando eu fui olhar esse carro, as laterais por baixo, eu já deitei embaixo, liguei a lanterna e dei uma olhada no cabeçote. Então o cabeçote desse carro, ele é original. Legal. Ele tem um pedacinho de uma emenda, Emendinha. que eu acredito que ele deve ter trincado, então a pessoa soldou e colocou um reforço por cima. Certo. Quando ele trinca e você só aplica um cordão de solda, aonde você fez a solda ele não trinca, mas as partes do lado ele trinca porque fica uma parte muito mais resistente com partes mais E frágeis. até o calor da própria solda, né? Isso. Às vezes acaba também Destempera. afetando isso. né? E como antigamente era muito Era comum usar solda- maçarico, e a área térmica do maçarico ele é muito maior do que Sim, hoje uma Amiga ou uma sim. TIG. Então teve isso, eu dei uma olhada, eu vi, e assim, pra mim é um serviço que eu acredito que não vai ter problemas, mesmo se depois a gente for abaixar esse carro. Sim, sim. Então a gente não vai ter Isso problema. é essencial, galera. Por que eu digo? Eu já tive problemas com isso com o meu primeiro Fusca, eu não entendia nada. Então eu acabei comprando eu mandei trocar o cabeçote, o cara fez um serviço horrível. A solda, né, além de não ser de qualidade, também ficou meio torto. Então o carro nunca dava alinhamento, a geometria da suspensão ficou horrível. Então é um ponto crítico porque o cabeçote da suspensão, para quem não sabe, é onde é fixada a suspensão dianteira. E basicamente assim, ele tem o cabeçote, tem a bandeja embaixo, né? E tem o chapéu de Napoleão que vai ali na ligação com a carroceria, né? Então isso tudo é muito importante analisar. Eu recomendo até, dependendo, tirar o tanque, porque a bandeja esconde muito, né? Sim. Então às vezes até tirar o tanque para dar uma olhada, é só levantar ele ali, olhar se não tem trinco. Ferrugem é até meio que natural, mas assim, o trinco principalmente, que eu acho que é importante, se ele foi trocado, mesma coisa, foi feita uma boa solda, uma boa troca. Hoje existem, como por exemplo a Líder, eu comprei até pro Rudolf da Estriguaru, que é uma marca excelente de reposição, então você pode trocar, que é uma chapa muito grossa, né? Mas assim, eu vi um carro maravilhoso, mas que tem que trocar o cabeçote. É um carro que, dependendo né, como o Vitor falou, você tá disposto a encostar o carro porque você vai ter que descarroçar o carro, pelo menos a parte da frente, para trocar um cabeçote. Pô, é um carro perfeito, mas tem esse problema? Aí você tem que decidir. Exatamente. Vale a pena fazer? Pô, realmente é um carro muito raro, é o carro que eu queria, da cor que eu queria, do ano que eu queria, do jeito que eu queria, mas tem que trocar? Isso. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas esteja ciente que você vai ter que descarroçar o carro, achar um profissional de muita qualidade para fazer o serviço, né? E principalmente a troca dessa peça, ela tem que ser feita com muito critério. Assim, tem funileiro que levanta só a parte da frente. Sim. O certo é você levantar toda a carroceria, pelo menos aí de 15 a 20 centímetros, para você conseguir fazer a medição em X no chassi, para você Alinhar ver isso. a peça antes de soldar, exatamente. O X, ele mostra se o cabeçote está torto. Sim. E você levantar a carroceria um pouco mais, você tem que colocar nível, porque além de ele estar torto, você tem que ver se ele está no nível. Sim, então assim, sim. você tem que fazer todas as medidas para ver a X geometria. e Y ali, Isso né, aí. pra você precisar ver, né? Então, Exatamente. realmente, e hoje em dia, galera, tá muito difícil achar profissionais que façam Não, isso, né? ninguém mais quer fazer isso. Exatamente. Então, assim, eu entendo como uma parte crucial Isso essa aí. parte estrutural. Assim, tudo que a gente falou aqui é importantíssimo, mas eu acho que a parte estrutural, e eu recomendo o seguinte, né? Lógico, principalmente para quem tá começando do zero mesmo.
compra um carro igual a Cíntia comprou, Isso. que tá o mais pronto possível. Ah, não Exatamente. tá do meu estilo, não sei o que lá. Não, você tem uma base, né, perfeita. Isso. Porque daqui pra você evoluir é questão de acessório. É. Agora, você compra um carro que, por exemplo, tá com a roda legal, tá com motorzão e o carro não tem estrutura nenhuma. Não, aí você Pra tem que você fazer a estrutura é muito mais caro e demorado do Isso. que colocar uma roda, por exemplo. Exatamente. E aqui no caso, por exemplo, desse carro da Cíntia, é um carro que você monta nele e ele te Vai leva andar. onde você vai. Tanto que ela já tá se divertindo com o carro por aí, Já. né? Então, assim, é um carro pronto que você vai aproveitar, você vai curtir, você vai desfrutar. Então, você vai ter gás e sempre ânimo pra mexer em alguma coisa. Exatamente. Agora você já compra, já vai pôr na funilaria, Isso. vai ficar 3 meses lá, aí gastando e não sei o que lá, e peça, e aí o serviço não fica bom. É, dor de pô. cabeça com profissional, funileiro, pintor, Você mecânico, acaba se etc. arrependendo da compra antes mesmo de curtir o carro. né? Exatamente, e às vezes na metade do caminho você desiste e se desfaz do projeto. Então, assim, se você tá na disposição de falar, não, eu vou esperar aí 2, 3 anos, um ano, beleza. enfim, o prazo, aí você vai pra dentro. Agora, se você quer um carro, assim, entre aspas, mais pronto, Sim. então você tem que ter alguns Uns parâmetros. cuidados, alguns Isso, parâmetros, né? cuidado pra você poder comprar um carro assim que não foi maquiado, entendeu? Outras dúvidas, ô Vitor, questão estrutural. Assoalho, pé de coluna, é um bicho de 7 cabeças? Não é um bicho de 7 cabeças, mas assim, ele, da mesma forma que a parte da frente, desculpa, do cabeçote, tem que ser feito com critério. Então, por exemplo, um funileiro experiente que vai fazer a troca, ele primeiro, antes de te soltar, ele vai travar o carro. Sim. Então ele vai soldar uma barrinha na outra, numa porta e na outra, para ele não mudar, não sair do alinhamento da porta e da abertura O da assoalho, porta. querendo ou não, ele Isso. é uma parte estrutural, né? Exatamente. Então, ele travando as duas entradas de porta, ele vai soltar assoalho, caixa e depois aí ele vai fazer a troca. Geralmente, assim, como eu aprendi, a troca é feita, né? Assim, uma troca mais, vamos dizer assim, ajustada, é você conter o assoalho, né? Dá alguns pontinhos de solda, descansa a caixa e parafusa, e depois você deita a carroceria e alinha. E aí sim você faz a soldagem do assoalho e a soldagem final da caixa. Porque aí assim os furos da carroceria vão estar Vão alinhados bater. e a carroceria já vai estar alinhada. Porque quando, por exemplo, você solda o assoalho de um jeito e a caixa de ar do outro, os furos não batem Ficam- aí. Isso. Aí fica aquela coisa Exatamente. maravilhosa. E aí Então- o carro não alinha mais. Não alinha mais. Não alinha mais. Então, assim, o assoalho, caixa de ar, pé de coluna são coisas mais simples, pelo menos na minha visão. Sim. Então é muito comum você ter um assoalho podre, um lado sim, outro não. Ali na região da bateria, né, que Exatamente. vazava fluido e tal. Às vezes, dependendo, é melhor fazer um remendo, né? Porque se o assoalho for original ou uma chapa grossa e só tiver um pontinho, vale a pena fazer um remendo ali para preservar o restante. Lógico, gastar menos tempo na funilaria, na pintura, né? Mas eu acredito que sejam pontos menos críticos do que um cabeçote de Isso, suspensão. assim, algo assim, tem que ser feito com... Aliás, tudo Todo o serviço. tem que né? ser feito com critério, mas não é algo assim que precisa ser tão específico. Certo. Você tendo aí, por exemplo, uma pessoa que sabe soldar, hoje tem um pai YouTube aí que ensina tudo pra gente. A gente vira pintor, funileiro, mecânico, enfim. Advogado. Arquiteto, pedreiro, a gente vira o que a gente quiser. Então, se você tiver um pouco de critério e um pouco de habilidade, você faz sim. Consegue fazer, Sim, né? sim. Legal. Mostra a parte interna, tem coisas também que vamos você lá. acha que são Isso. essenciais aqui? Uma outra coisa pra você ver, porta. Então você sempre tem que ver se ela tá com muito jogo. Nos pinos ali, Isso, né? pra ver se não é pino Ou e se é caixa. pé de coluna. Pé de coluna. Isso, então aqui Aqui não dá pra ver direito o pé de Não. coluna, que ele tá com esses acabamentos, mas o Isso. pé de coluna ele fica ali Isso. e essa parte aqui ele acaba quebrando, digamos assim, apodrecendo, né? Porque aqui dentro, na verdade, tá o pé e aqui é uma capa do pé, né? Isso aí, a parte interna é a estrutura e a externa é só a capa, Só o acabamento, né? E uma outra coisa também que é importante, fechamento de porta. Sim. Então, por exemplo, um carro que não tá muito alinhado, ó, ele não fecha Sim. dessa maneira. Você tem que vir e espancar Ou o ficar carro. levantando ou baixando a Isso, porta pra poder exatamente. fechar, né? Então, aqui na interna, Vini, o que, que a gente viu? Então, eu vou te dizer que é difícil você achar um carro com a interna toda original. Você Sim, encontra ainda, mas assim, o que, que a gente queria? Um carro que tivesse em bom itens estado. essenciais, gomão, jacarandá. E assim, então a gente conseguiu achar um carro com as forrações, ele já foi reformado, isso não é mais original. Certo. Em bom estado. O jacarandá do painel já foi trocado. Tá. As duas capas dianteiras Certo. foram trocadas e o teto.
Tá. Então o teto aqui assim, ele passou por ele foi trocado e quem fez o serviço fez muito bem feito e no padrão original. Legal. Então assim, eram coisas que a gente queria que tivesse. Uma outra coisa, você vir sempre dar uma olhada aqui, ó, assoalho. Tá. Então você dá uma olhada, você tá vendo que ele já perdeu a tinta e tá começando a oxidar. Outra coisa, isso, né? é superficial. Uma outra coisa também aqui, ó. Eita. Sempre levanta aqui e dá uma olhada na caixa, ó. Ah, tá. Você tá vendo? Sim. Pra ver se ela tá em bom estado ou se ela tá muito podre, muito ruim. E, por exemplo, essa aqui como foi trocada, avaliar o serviço que foi feito. Sim, sim. Tanto por fora quanto por Isso dentro. aí. Avaliou pelo outro lado. Exatamente. Principalmente quando ela já foi trocada, é importante olhar aqui para ver se os serviços, né, externo e interno estão de acordo. Eu costumo dizer uma coisa também, que é assim, a parte interna, eu acredito que seja, exceto modelos que tem uma interna muito rara, né? Sim. É uma das partes mais fáceis, digamos assim, de voltar à originalidade. De repente eu comprei um carro que, pô, não tem isso, não tem aquilo. Então, como eu falei, exceto bancos, por exemplo, 64, que saiu só em 64 aquele banco, não sei aquela 77, que tem alguns... Mesmo assim, hoje ainda você consegue recorrer aqui e ali, claro. né? Assim, é uma das partes mais fáceis, porque forração de porta, você tem painel, volante, botão, isso tudo ainda você consegue achar, né? Com certa facilidade. Então, é legal você encontrar o mais pronto possível, mas se não tiver o interior de acordo, você vai garimpar ali, você vai conseguir encontrar, né? Então, por exemplo, o que é muito importante ter é os bancos baixos originais. A estrutura, né? A estrutura do banco. Pode estar todo judiado a forração. Tem que ter, porque hoje em dia tá difícil de encontrar a estrutura. E é caro, não acho. Caro, Então, assim, dentro da nossa proposta, que era aqui, era um carro para ser usado, então a gente queria agora um carro com uma interna... Já pronta. Isso, pronta ou em bom estado, né? em estado razoável. Então foi o que a gente conseguiu achar. Dentro de tudo que a gente olhou, era o melhor possível. Então, assim como a gente já conversou no bastidor, esse carro, ele tem muitos pontos bons, tem alguns pontos ruins, que foi o que a gente colocou na balança e pesou. Então, dentro do valor que estava disponível para ser gasto, dentro do que a gente procurava, coube perfeitamente. Exatamente, né? Esse carro foi um achado, isso, né? foi, esse legal. foi. Vamos falar sobre o motor? Basicamente assim, o motor também, eu acredito que hoje em dia, pelos preços que estão as peças e os profissionais também para mexer, só para vocês terem uma ideia, na data que a gente está gravando esse vídeo aqui, um bloco novo custa R$5.000. Isso. Então assim, dificilmente você vai achar um motor 100% zerado. Sim. Mas algumas coisas, por exemplo, né, a folga, até mostra pra galera como aqui, que a gente vai mostrar faz assim, a folga. Tem que colocar o carro lá em ponto morto. Certo. E puxar aqui. E assim, é com força. Com força mesmo. É com força. Se ele tiver com a folga axial aqui muito grande, esse carro tá com folga lá no mancal traseiro. Então aí ele vai ter que passar por retífica e fazer um motor hoje em dia de um Fusca, mesmo sendo um Fusca, não é tão barato. Com certeza. E outro aspecto, você olhou, viu, não tem folga, olha a conservação assim do motor, o estado. Então, é um motor que tá com muita borra de óleo aqui em cima, ele tá muito sujo. O aspecto geral, você entendeu? Por exemplo, você vê que aqui ele tá original. Não Então, tem nenhuma intervenção muito grave, né? É só ele colocar no alternador. Que é um upgrade, isso, né? E aqui é o sistema de ignição, ainda é platinado, tampa baixa. Tampa baixa, bem raro de isso, achar. Bem difícil. E assim, como eu disse, um kit, por exemplo, o sistema de ignição sendo platinado, hoje em dia ele é muito melhor do que esses kits chineses. Sim. Então foi o que eu falei pra Cíntia, se for pra tirar isso aqui do carro... Só se for pra pôr Bosch. Só for Bosch. Se colocar chinês, você vai ter problema, vai ter dor de cabeça, entendeu? Sim. Então é isso. Aí, por exemplo, você deita embaixo, vê se tem muito vazamento, se pinga muito óleo, enfim, você tem que dar uma boa avaliada embaixo. Então você pode deitar lá embaixo, lá no carro. Foi o que eu fiz. Por exemplo, esse carro ele nunca foi pintado por baixo. Legal. Ele tá com fundo vermelho original. Então, ele não tem mais o sistema de ar quente ativo, mas ele tem todas as entradas, enfim. Então, assim, é tudo para você olhar e avaliar. Por exemplo, caixa de roda. As caixas de roda desse carro são íntegras. Os bacalhais, né, que é onde você prende os para-choques, são originais. Legal. Saia traseira nunca foi original. Nunca foi trocada? Nunca foi trocada.
Essa forração, esse anti-ruído aqui na parte do motor aqui, ó, ela é original. Olha a espessura disso aqui, É bem mais grosso do que se vê hoje em dia, né? Isso. Então, assim, isso aqui são indícios de quê? De que o carro, ele preservado, isso, né? Ele passou por reformas. Reformas. Não vou dizer grandes, porque o principal, assim, a maior intervenção é troca de assoalho e troca de caixa, que esse carro passou. O lado esquerdo eu sei que ele passou por troca de pé de coluna, mas o direito ali não tem nenhum vestígio. E assim, avaliar, por exemplo, a saia não foi trocada, sabe? Qual que tá o estado das peças, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, esse carro, ele passou por uma reforma, mas não intervenções tão grandes. Isso, não fez nada desse não. jeito, né? Então você vê que o carro ele tem a maioria das suas peças originais. Legal. Então os paralamas, saia, você vê as caixas de roda, caixa de roda dianteira, traseira, olha o carro por baixo. Se tiver a possibilidade, dá pra colocar o carro e tiver a possibilidade de colocar o carro no elevador, você melhor consegue. ainda, né? Isso, porque aí você tem uma visão melhor. Completa da parte de Exatamente. baixo. Tanto... Pode falar. Não, eu ia falar que tanto que esse carro ele tem tanta coisa original que hoje é uma peça bem difícil e procurada, que é aquela barra estabilizadora traseira, que é a barra Z, ele tá aqui. Legal. E assim, tá completa, tá com as bieletas, tá com as Eu borrachas. perguntei pra você, né? A gente foi montar aqui uma coisa, uma peça. Eu falei, que isso, Vitor? Nunca tinha visto. Com as bieletas, nunca tinha visto. Não, completinha, com Legal. as bieletas, ligado às canelinhas também original, com as entradas. Legal. Então assim, são características do carro que você precisa olhar pra ver se tá no lugar, entendeu? Porque, Legal. por exemplo, você compra um carro sem e você quer, por exemplo, manter ele original do jeito que ele tá, Pra voltar para o original é muito mais difícil. isso é muito mais difícil. Então, assim, é um carro que tem muita característica original dele. Legal. E era o que a gente procurava. E falando sobre mecânica também, é assim, vamos ser sinceros, o motor ar geralmente vaza um pouquinho. Sim. A questão é principalmente de onde vem o vazamento, se você Exatamente. consegue ver de onde vem o vazamento. Dois vazamentos clássicos que dão muito problema, por exemplo, vazamento simples, capa de tucho, fácil. Distribuidor, fácil. Agora, difíceis. No mancal do volante do motor, mancal da polia. Então, isso, certeza, você vai ter que tirar o motor, provavelmente vai ter que abrir o motor. Então, assim, são vazamentos que vão dar uma mão de obra muito maior, né? Diferente de um vazamentinho besta, de uma capa de tucho, uma coisa assim. Por exemplo, esse aqui, ele tá vazando lá pelo retentor do volante. Certo. Então, como a gente vai fazer a estética desse Já vai motor, aproveitar. isso, a gente vai baixar, vai ver embreagem, já vai fazer a troca. Mas esse carro, ele tá com vazamento lá. E é só ali. Porque eu entrei embaixo e vi que a gente consegue caminho ver do óleo ali, o caminho né? do óleo. E assim, é muito característico. Por exemplo, se o carro ele parar numa descida, o óleo ele Vai escorrer pra lá, né? vai sujar o câmbio e só numa parte do câmbio. Sim. E na traseira você vê como tá sempre em movimento, o óleo vem Sim, para sim. trás, você vê mais ou menos assim os vestígios ali, Sim, entendeu? isso é importante observar. Bom, câmbio, suspensão, eu acho que segue mais ou menos a mesma coisa do motor. Isso. O câmbio é ver os engates e tal. Não Muitas dá um vezes, né, falta de óleo, mas mesmo assim, se Isso. andou muito tempo sem óleo, zoou a engrenagem, zoou sincronizado, vê se tá engatando certeza, tudo certinho, se todas as marchas ficam engatadas, se não Isso. tá roncando. Suspensão, questão de rangido e tal. Tomar muito cuidado também, que eu já vi gente que teve problema com isso, não confundir rangido de suspensão com rangido de estrutura, porque assim, Isso aí. às vezes a suspensão tá rangindo, é normal, tá sem engraxar, tá com o amortecedor zoado, ou lâmina quebrada, mas tem vezes que o rangido é do cabeçote da suspensão. Isso Isso é perigoso. né? E às vezes até mesmo a mini frente também, que Já já também. fez, rachou. E assim, são barulhos muito parecidos, Sim. porque a suspensão, o rangido dela é dos feixes de mola, que é Sim. ferro com ferro, quando Sim. ela Não ela tá estoura, engraxado, tá estourado, ela né? faz barulho. E é metal com metal, e na parte da frente ali do cabeçote é a mesma coisa. Exatamente, tem que tomar cuidado. Eu já vi amigos que tiveram problemas achando que Isso. o próprio dono alegou que era a questão de falta de engraxar, mas era cabeçote. Então, então. assim, esses barulhos, essas coisas tem que ficar atento. Suspensão traseira não tem muito segredo, Não. né? Basicamente a baixa torção aqui, as buchas do facão, né? Então não tem muito Isso. segredo. Mas assim, eu acho que a mensagem que, né, a gente tem que deixar nesse vídeo, principalmente, é isso. Primeiro, defina o que você quer, Exatamente. quanto você pode pagar e para que vai servir o carro. Não, Isso. eu quero um carro para usar no dia a dia. Não, eu quero um carro para viajar. Eu quero um carro forte pra caramba que eu vou preparar. Isso Cada aí. tipo de desejo, de exigência, Isso aí. vai exigir um tipo de carro diferente e, por consequência, um bolso diferente, né? Exatamente. Então, tipo assim, existem carros para todos os gostos de bolso. Você pode achar um carro com 98% de originalidade que vai custar provavelmente mais de 100 mil. Isso. E você pode achar um carro
ok, né? Que, por exemplo, né, te atende, um carro até talvez em um estado, né, bem inferior a esse aqui, mas que vai te atender, porque às vezes você vai, não, eu vou trocar cor, eu vou trocar, né, por exemplo, todos os vidros, eu quero fazer banco alto que eu acho mais confortável. Então, assim, dependendo do que você tem em mente pro futuro do seu projeto, você vai definir o que você quer. Exatamente. Mas independente de que projeto você for fazer, eu acho que a estrutura é o mais importante. Não, é o primordial, independente de tudo. E, por exemplo, características do carro. Por exemplo, um Fuscão, ele tem que ter a tampa em bom estado. Sim. Então, por exemplo, aqui, ó, se você olhar, ó, isso aqui se tá muito remendado, trincado com massa, isso aqui não existe mais, que isso aqui Não é dá mais o pra... Isso, aqui escoa a água, não tem mais. Sim, sim. Por exemplo, ele tá com a tampa traseira original. Que é a duas aletas. Isso, tá com paralama óleo difícil de de boi. achar. Isso, então assim, por exemplo, tá com paralama óleo de boi, tá com as janelinhas móveis, Sim. tá com cálice, Gomão. tá com gomão, com os bancos baixos, São entendeu? detalhes, né? Eu, Isso, por exemplo, sofri característica. pra achar com os paralamas óleo de boi pra Isso. pôr no Rudolf. Que é uma coisa teoricamente simples, mas não fabrica mais não. Não Quando fabrica. fabrica é um absurdo de caro uma peça paralela. É. Então, tipo, tem coisas que realmente vale a pena se Isso atentar aí. mais, né? Por exemplo, você quer um Fusca 7.6. Então você tem que ver, é um 1300, é um 1300L, é lanterna, é isso, é painel, é cordonê, Sim. farol, esse tipo de coisa. Então assim, você tem que se atentar a alguns aspectos, entendeu? E, por exemplo, os itens excludentes. Por exemplo, para nós aqui no carro da Cíntia, por exemplo, para-choque não estando bom, trocar, a gente fácil. vai trocar. Por exemplo, o suporte desse aqui, coincidentemente, é original, então a gente mantém, mas lanterna, lente, os olhos de boi que tá errado, que Sim, o olho de tá boi com lente-lisa, né? Isso, lente-lisa, que é do até 62. Então, assim, tem coisas que você precisa... fácil, né? Isso, são fáceis por conta... Por exemplo, aqui pra gente é porque Mas a gente tem independente, acesso, né? Acho ou que pra uma outra pessoa... Não é nada absurdo de Não. caro ou difícil de achar, né? Exatamente. Então, assim, são coisas que, assim, peças móveis, geralmente são mais fáceis de encontrar. Nem sempre tão barato, Sim. isso vai depender também da qualidade da peça. Sim. Se for uma peça muito boa, ela vai ter um valor agregado um Não pouco tem mais almoço alto. grátis, né? Não tem. Mas são coisas mais fáceis. Mas você vendo estrutura, vendo se as características do carro tão condizentes com o ano. Por exemplo, uma coisa muito comum em Fusca, ou ele era ser modernizado, o pessoal pegava um Fuscão e transformava num Fafá. O Rudolf era Isso. né? Ou pega tipo um Fusca da década de 60 e transforma para um da De década 70, de 70. 80. Isso. E uma outra coisa também, que é bem comum, é troca de carroceria. Sim. Então, às vezes o carro sofria algum acidente, capotava, dava uma perca total. Sim. Como é plataforma Fácil, de carroceria, né? isso. Então, assim, uma das coisas também que você tem que olhar é a carroceria condiz com o ano do carro. Então, por exemplo, o Fusca da primeira década da primeira metade da década de 70, ele não tem as orelhinhas de ar, as entradinhas de ar aqui, no painel é fechado. Então, assim, isso. Então são detalhes, a abertura do tanque capô, do tanque pra dentro, tanque. Então são detalhezinhos, galera, que Isso. aí assim, o vídeo não é o objetivo mostrar Não. a originalidade de cada ano, mas aí você, vamos supor, definiu que eu quero um 70, segunda série. Então o que que tem? Vai pesquisar, Exatamente. olha outros na internet, né, que sejam Isso. placa preta, que sejam referência. As Ó, características. não pode ter orelhinha, não pode ter isso. Beleza, então se eu ver algum, Isso. tenho certeza que aquilo ali já está errado. E aí é uma coisa que você não tem como remediar. não Porque tem. você comprou um orelhinha, pô, você vai mandar fechar, você vai mandar fechar o painel, você vai mandar tirar o bocal de combustível, Não, esquece. outra coisa, e assim, falando nisso, uma coisa também que era comum, que era fácil de fazer é trocar frente. Certo. Uma vez a gente fez um carro que ele era um Fuscão, inclusive um amarelo colonial, mas tinha a boca aqui da saída do tanque pra fora. E aqui ele tem as entradas Pra entrada de ar ali. Isso, da caixa coletora d'água. E aqui ele tem o suporte para prender. Sim, então você já mata aí que isso, tem coisa que já errada, teve né? problema. Então você sempre tem que se atentar muito ao que você tá olhando, porque às vezes a gente olha algumas coisas no automático e nós não prestamos atenção no que a gente tá vendo, né? Sim. Porque a gente só passa o É olho. ansiedade também, né? Porque É. principalmente quem vai às vezes comprar o primeiro carro, pô, tô feliz, tô ansioso, você acaba se encantando porque o carro é verde, Isso. mas pô, e o resto? E o resto. Né? Ou, por exemplo, é um carro que você passou muito tempo procurando, que é de uma cor específica, Sim. um ano específico, um modelo específico, você achou que você tá ali ansioso, querendo. esse. Você às vezes não se atenta a esses detalhes
e quando vai ver, às vezes só dor de cabeça. Nossa, o remédio pra ele é muito caro, entendeu? Vitão, meu, obrigado mesmo por mais essa aula, né? Galera, não é assim, não tem como falar todos os detalhes, porque cada ano, né, a gente teria que abordar cada detalhe, existem centenas de detalhes, mas basicamente é um alerta, né, pra você que vai comprar, olhar esses pontos-chave, se olhou esses pontos-chave, gostou, se puder levar alguém mais especializado, um mecânico, um funileiro, pra poder garantir, dar o aval que, por exemplo, ó, isso tem que fazer, isso aqui não precisa fazer e tal, pra não ter mais dor de cabeça, mas basicamente esses são os cuidados que você precisa ter pra comprar um Fusca derivado. O mesmo vale pra Brasília, a variante. Alguns casos, por exemplo, a Brasília apodrece muito ali perto da saída de ar, são alguns pontos diferentes, mas basicamente a estrutura, essas coisas, é a mesma coisa, né? Não, aí não muda. Aí, por exemplo, você tentar levar um profissional pra ver se, por exemplo, às vezes o carro são 50 anos de serviço. Sim. E quando esse carro era um carro de linha, um carro de uso, nas décadas que eles eram, ele sofreu, né? E assim, e os serviços, eles não eram tão bem feitos, bem executados. Era pra ser rápido, era pra... Quanto mais barato... Não havia tecnologia também, e nem muito, assim, muito controle, assim. O pessoal queria fazer rápido, mais barato, pra colocar o carro de novo na rua, porque sempre foi muito difícil ter carro. Então, assim, a modernização dele era muito comum, de carros, por exemplo, um Passat TS, 4 faróis redondos, o pessoal transformava num Pointer. Então, essa linha antiga, elas têm, assim, ao longo do tempo, como era muito difícil ter, quem tinha um carro tentava sempre valorizar, manter, porque era muito difícil de trocar por um mais novo. Exatamente. Né? E o serviço, quando o carro tinha que passar por alguma manutenção, alguma intervenção, o serviço ele não era assim feito com muito esmero, sabe? Com muita técnica. Então assim, era, por exemplo, fazer um remendo, era um remendo em cima de remendo, em cima de outro remendo e só para remediar ali, isso né? aí. Assim, hoje em dia a gente não pode julgar, porque era o que o pessoal tinha, era o que o pessoal fazia na época, e graças a esse serviço vocês estão aí até hoje. Estão rodando, e é o que hoje, para quem faz um carro do zero, é o que tá ali. O carro fez o carro chegar ali, e dali permite que ele passa por um bom serviço. Uma restauração, que reforma e restauração também é diferente. Então, assim, para você comprar o carro, o primeiro é você saber o que você quer, porque às vezes você gosta muito de um carro da década de 60, aí você acaba comprando um Itamar, aí você vai querer colocar os acessórios do Fusca da década de 60. Você vai gastar muito mais do que comprar um pronto. Exatamente, né? Então assim, você primeiro é decidir o que você quer, o critério. Pô, eu quero um Fusca 77 bege alabastro, eu quero um Fusca 74 azul calcinha, eu quero um Fusca 70 azul diamante, um verde Caribe 68, um azul Netuno, enfim. Já parte dali, né? Isso, dali. Porque assim, é mais difícil achar, porque você fecha muito leque, mas você vai conseguir, o resultado final, ele vai com muito menos gasto e trabalho, satisfazer muito mais. Com certeza. Então, é nóis. Valeu por mais pessoal. Uma aula aí, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou quiserem mais conteúdos desse tipo aqui, deixa nos comentários que o Vitão aparece novamente aí. É isso aí, fechou. Valeu, pessoal. Valeu. Galera, então espero que vocês tenham gostado de conferir mais essa aula do Vitão aí. Se você gostou, já sabe, dá aquela força pra gente aí, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixando também um like, um comentário, uma sugestão. Isso tudo é muito importante para o YouTube entender que a gente está fazendo conteúdo legal e relevante para vocês e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Também não deixe de conferir lá o conteúdo exclusivo que a gente produz no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você vai curtir. Valeu, galera, até o próximo vídeo.